Em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Desde domingo passado nós separamos 3 domingos para conversar sobre jejum, a importância dessa ferramenta, dessa disciplina espiritual que nós temos à nossa disposição. E eu acredito que algumas pessoas, inclusive essa semana me relatou, começaram o jejum. Algumas pessoas já conhecem, outras pessoas já começaram a contar algumas experiências que tiveram durante essa semana. E o jejum realmente é essa ferramenta poderosa que nós temos que redescobrir ou colocar em prática na nossa vida aquilo que nós já conhecemos. E esse texto que nós vamos ler hoje ele é muito significativo, porque o livro de Joel é uma conversa que Deus tem com o seu povo. Em determinado momento, Deus chama a atenção do seu povo. E quando chega aqui no capítulo 2, no versículo de número 12, ele expressa dessa forma. Ele está falando, então, para o povo de Israel, isto é, está falando conosco nessa noite, dizendo assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Tenho certeza que nessa noite o Senhor vai nos encontrar, o Senhor vai abençoar a palavra dele no nosso coração, nós vamos sair daqui ainda mais enriquecido com os segredos que só o céu pode compartilhar com aqueles que buscam. Quando nós demonstramos uma vontade, uma sede, um desejo de conhecer os desígnios de Deus, Deus vem e imprime a sua vontade, seu querer, a sua palavra no nosso coração, e que seja assim nessa noite em nome de Jesus. Muitas pessoas elas vivem neste mundo, mas não entende que nós também, ao mesmo tempo que vivemos aqui neste mundo, nós vivemos também uma realidade espiritual. E muitos cristãos, e essa é a palavra mesmo, muitos cristãos ignoram as ferramentas ou as armas que são únicas que Deus deixou para que todos nós pudéssemos usar em momentos específicos da nossa vida. Há muitos irmãos, muitos crentes que precisam acordar. Tem gente que, assim, está anestesiado. Tem gente que conhece as armas, conhece os instrumentos que Deus colocou em suas mãos para que possa guiá-lo, para que você possa avançar na sua vida, mas muitas pessoas estão ignorando. Por isso, falar sobre jejum é muito importante, principalmente nessa nossa temporada, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Porque a prática do jejum, por muitos, tem sido esquecida. Outro grupo tem criticado pessoas que fazem jejum. Outros momentos, pessoas que fazem jejum fazem mau uso dessa ferramenta. E em alguns casos, as pessoas realmente não conhecem nada sobre jejum. E de fato existem segredos, existem entendimentos que nós podemos encontrar na Bíblia como ferramentas, como uma instrução que Deus nos deu para que nós pudéssemos vencer na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Se você ler a Bíblia, se você é alguém que lê a Bíblia, você vai perceber que existem muitas mulheres e homens em toda a Bíblia que jejuaram. Em um momento era Deus chamando o seu povo para um período de jejum, outro momento era líderes em momentos críticos da sua vida, convidando a nação para um tempo de jejum. E o livro de Joel é esse livro, que faz esse convite para um tempo de jejum. Ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Se você fizer uma pesquisa, talvez no Google você não encontre isso, porque nem tudo nós encontramos através da inteligência artificial ou através de uma pesquisa na internet. Mas, especificamente, nós usávamos como ferramenta no passado a chave bíblica, um livro grosso assim, onde lá colocavam todas as palavras que aparecem na Bíblia, quantas vezes aparecia isso. E eu fui dar uma pesquisada, você vai encontrar a palavra jejum ou jejuaram 65 vezes na Bíblia. Uma vez usado por mulheres, outra vez usado por homens, outras vezes usado por líderes, outras vezes você vai encontrar a palavra tempo de consagração, ali não especifica muito bem qual é o tipo de consagração que está se fazendo, mas é certo que o povo do Antigo Testamento, eles praticavam intensamente
a questão do jejum. E nós temos essas duas armas poderosas, jejum e oração. Aprender a jejuar é aprender a esvaziar-se de nós mesmos, para que Deus possa preencher esse espaço vazio dentro de nós com os seus princípios, com os seus conceitos, com os seus valores. O jejum, na verdade, não começa com a nossa boca. O jejum começa com o nosso coração. Quando nós nos respondemos para Deus esse convite de jejuar. Então nós deixamos que as distrações de lado, nós deixamos que a sua presença, a presença de Deus, ela se manifeste de maneira mais transformadora, mais profunda na nossa vida. Então, o verdadeiro jejum, ele tem que acontecer com duas coisas. Primeiro, quando você estiver jejuando, você precisa ter oração. Esse é o verdadeiro jejum, porque o jejum não é uma questão de comida, não é sobre comida. O jejum é sobre rendição. É sobre você dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou colocando a minha carne em silêncio, eu estou colocando a minha vontade em silêncio, para que a sua voz, para que a sua vontade possa ser aquilo que mais me guia nesse momento. Quando você inicia um período de jejum, sem dúvida nenhuma, começa uma batalha interna. Eu já compartilhei isso aqui com vocês, mas eu volto a trazer essa informação. Você não está ouvindo uma ministração sobre jejum de alguém que não pratica. Me converti aos 13 anos, fui batizado aos 14 anos, mas somente nesses últimos 10 anos é que eu descobri e comecei a praticar essa ferramenta chamada jejum. No começo eu fazia pequenos momentos de jejum, até que um dia, a partir da leitura de um livro, Deus me despertou a todo ano fazer um período de jejum de 40 dias. Jejum que Deus colocou no meu coração é um jejum de 40 dias só tomando água, sem nenhum tipo de alimento, sem nenhum tipo de vitamina. E quando você entra em qualquer jejum, seja qualquer período que você estiver entrando, o seu corpo vai começar a gritar por alimento. Sua mente vai começar a buscar desculpas. E as desculpas que nós encontramos geralmente são essas. Você não precisa fazer isso aí. Você não precisa se sacrificar dessa forma. Jesus já levou todo o sacrifício, fez todo o sacrifício ali na cruz. Você não precisa fazer mais nenhum esforço para você poder encontrar as bênçãos de Deus ou para você ter o entendimento maior de Deus. Então, quando você estiver num período de jejum, saiba que o seu corpo vai reclamar. Primeiro, o seu corpo físico vai sentir falta de alimento. Vai ter momentos que o estômago vai roncar, que a cabeça vai doer, que você vai ficar irritado. Vai ter momentos difíceis. E outra coisa que vai acontecer, uma batalha grande na mente. Sua mente vai buscar desculpas. Quando você começa a entrar no jejum, você começa a enfrentar esses problemas, seu estômago já não passa a governar a sua vida, os pensamentos intrusivos já passam a não mais governar a sua vida. É nesse momento então que Deus vem e começa a colocar as impressões dele no seu coração e na sua vida. Quando você começa um período de jejum, você abre uma porta espiritual que por muito tempo estava fechado ou você não estava usando. E então as coisas elas começam a acontecer na sua vida. E nessa noite, de maneira muito rápida, eu não vou conseguir pregar toda essa palavra porque ela tem 21 tópicos. Mas depois eu quero encontrar a ajuda de alguém para poder preparar um e-book e tornar gratuitamente disponível para quem quiser acessar essas informações. Existem alguns passos que você precisa dar para poder fazer um jejum. Por isso o tema dessa noite é aprenda a jejuar. Primeiro passo que você precisa aprender para jejuar é que você tem que tomar uma disposição dentro de si e declarar que esse tempo é um tempo consagrado ao Senhor. Não importa se é um jejum de 6 horas, 3 horas, não importa se é jejum de 1 dia, de 5 dias, de 40 dias, 70 dias, não importa qual seja o período. Essa é uma decisão que você tem que tomar dentro de si e você tem que declarar, Senhor, eu vou separar esses dias para me consagrar ao Senhor. E quando você inclina o seu coração, quando você diz sim para esse tempo, para essa temporada de consagração, o céu começa a responder na sua vida. Você vai perceber que não é apenas um ato físico, mas é um ato espiritual, é um jejum espiritual. Você não está fazendo um jejum intermitente para você emagrecer, você não está fazendo um jejum intermitente para controlar a alimentação, você está fazendo um jejum espiritual. E cada momento de fraqueza
é uma oportunidade para você lembrar de que quem é Deus na sua vida. Quando o seu estômago ronca, você lembra, Deus, o Senhor é o meu pão, o Senhor é o meu sustento. Quando a sua mente começa a ficar confusa, você diz, Deus, me traz luz, me ilumina a minha mente, para que eu possa seguir conforme a sua palavra. E nessa troca que você faz, onde você diminui a carne na sua vida, ao mesmo tempo seu espírito começa a ser fortalecido. Porque o Espírito de Deus começa a trazer valores importantes sobre a sua vida. Então não se trata apenas de você ficar sem alimento, mas se trata de você criar espaço para a palavra de Deus. Se trata de você tirar tempo para oração. Se trata de você tirar tempo para orar, para ler a palavra de Deus. Não basta apenas deixar de lado a comida. Você tem que preencher a falta de comida, a falta de alimento, por algo. Por isso que o tempo de jejum, ele é um tempo de consagração. E muitas pessoas negligenciam isso. Porque às vezes elas tiram um tempo de jejum, mas elas não buscam a Deus, elas não oram, elas não têm acesso à palavra, elas não usam louvor, elas tratam o jejum apenas como um período de dieta. E se você fizer um jejum dessa forma, você não terá as respostas que o céu tem para te dar. Você vai ficar apenas um pouco mais magro. Mas mais do que isso, você não vai passar. Então, quando você fazer um tempo de jejum, a primeira coisa que tem que fazer, ore com intensidade. Se possível, separe pelo menos 3 horários para você orar. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, mas é importante que você coloque intensidade na sua oração. Aproveite esse tempo que você está deixando de se alimentar para você buscar a Deus. Quando você fizer um jejum, pense e medite na palavra de Deus. Enche a sua mente com as Escrituras, ouça mensagens, ouça a Bíblia em áudio, para que você possa encher a sua vida com a palavra de Deus. Quando você fizer jejum, louve, ouça louvores. Eu gosto de músicas seculares, já confidenciei isso aqui para vocês, gosto muito de bossa nova, gosto do roupa nova, mas esse período de jejum, eu paro de ouvir essas músicas, para que eu possa concentrar apenas nos louvores que me conectam ao coração de Deus. Quando você estiver fazendo jejum, evite distrações e tentações. O que é isso? Realmente pare, abra um espaço na sua agenda onde você possa rejeitar alguns convites. Eu não vou almoçar, não vou participar dessa festa. Separe esse tempo para você. Teve uma vez, já são 8 anos que eu pratico esse jejum de 40 dias, e teve uma vez que eu sempre, para me preparar, eu começo um mês antes, para me preparar para um período de 40 dias de jejum. Nesse primeiro mês, eu diminuo a minha alimentação, vou cuidando um pouco mais da saúde e começo a olhar a minha agenda para ver quais são os melhores dias para eu poder jejuar. E teve um ano em que eu estava com uma agenda muito cheia e eu disse para mim, como eu estou com a agenda cheia de compromisso, preciso viajar, preciso pregar, preciso ir aqui, preciso ir ali, eu nem vou perceber que eu estou fazendo jejum. E de fato foi assim, foi um mês muito agitado, cheguei a viajar para Brasília, dirigi quase 10 horas, indo e voltando, enchi a minha agenda de atividades. E o que aconteceu? O resultado, ele é pequeno, ele é pífio. Apesar de você ter um empenho muito grande de deixar de comer, mas porque você não separou tempo, porque você não silenciou as distrações, você não consegue ter uma conexão com o céu, você não consegue ouvir Deus demais. Então, se você precisa tirar, não estou almoçando, aí eu estou mais quietinho aqui, então eu vou maratonar, que fala, né? Eu vou ver um monte de série aqui para poder passar o meu tempo. Não vai resolver, porque você está enchendo. O pai do João, né? Theo Kids, por favor. Eu abro espaço na minha... Isso, maratonar, ocupar o tempo de jejum com coisas que vão tirar a sua distração, vão distrair você, vão tirar você desse ambiente de ouvir a voz de Deus. Tá? É importante você ficar em silêncio, poder ouvir a voz de Deus. Quando você fizer jejum, pratique bondade. Procure atender as pessoas que estão ao seu redor. Eu conheci a história de um homem que ele fez um período de 40 dias, e nesse período de 40 dias ele passou a ofertar às pessoas que estavam ao redor dele. Então, e não pense que isso aqui é uma invenção, não. Isso aqui era uma prática dos judeus, uma prática chamada Tzedakah,
que era fazer atos de justiça. Praticar atos de justiça é estender a mão, é ajudar, é abençoar. É esse tipo de jejum que move o céu. Se você deixar de comer e ficar se ocupando com um monte de coisas, isso não vai ter muito retorno na sua vida, você não vai ser muito abençoado. Então, quando você direciona a sua fome para o altar de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. O céu se abre, você começa a ter revelações, cadeias são quebradas, a presença de Deus começa a ser palpável na sua vida, as atmosferas que estão em torno de você começam a se mover, porque o seu coração está totalmente inclinado para Deus. Então, quando você está num período de jejum, você sente a fraqueza bater, você sente o seu estômago roncar, brigar com você, você volta o seu coração para Deus. Esse é um momento de você, é um sinal para que você dobre o seu joelho, para que você vá para um cantinho ali e comece a orar. Senhor, eu estou com fome, mas o Senhor é o meu maior sustento. Senhor, o meu corpo está reclamando, mas eu sei que esse tempo é um tempo dedicado ao Senhor. Esse tempo genuíno. O jejum é esse tempo genuíno, onde você transforma o momento da sua vida em momento sagrado. O jejum, ele encontra você. Você é marcado nesse período de jejum, onde as distrações do mundo, elas desaparecem, para que você possa ficar sintonizado com as coisas do céu. O jejum não é apenas uma prática antiga, obsoleta. O jejum é uma prática que, se você colocar na sua vida, você vai ver manifestações dos céus incríveis. Segundo, aprenda a jejuar. Determine um período e um tipo de jejum. Veja, existem pelo menos 3 tipos de jejum. O jejum normal, que é esse que você se abstém de alimentos sólidos. Você toma suco, você pode tomar vitaminas, você pode tomar essas coisas mais no líquido. Esse é o jejum normal. Existe o jejum parcial, esse jejum onde você se abstém de alguns alimentos. Você não precisa se abster de todos, apenas alguns. Comidas que você mais gosta. Enfim, só por um período, não é um período longo. E a terceira forma, o tipo de jejum, é o jejum total, onde você não se alimenta de alimentos sólidos e você só toma água. É o jejum que Jesus praticou, que Moisés praticou, que Elias praticou. E quando nós jejuamos, o nosso corpo, ele tem alguns impactos. Por isso é importante, assim, não comece fazendo um período de jejum de 40 dias, 20 dias, 30 dias. Comece aos poucos. Às vezes você tem que começar fazendo algumas horas, outras vezes alguns poucos dias, porque o seu corpo vai reclamar. Você pode sentir dor de cabeça, você pode sentir dor no estômago, você pode ter queda de pressão arterial, você pode ficar irritado, você pode ficar fadigado, você pode ficar com excesso de sono, ou você pode ficar despertado demais, dependendo do período. Assim, o teu corpo responde a um período de jejum, tanto na questão física quanto na questão espiritual. Na questão física, vocês devem conhecer, existe o que se chama de autofagia, que é quando naturalmente o teu corpo, por você não estar se alimentando, ele começa a se alimentar de células mortas ou células danificadas, e o seu corpo passa a ter então uma espécie de reset. Você fica mais bonito, os cabelos ficam mais fortes, as unhas ficam mais fortes. Isso é um processo natural, conforme o corpo responde. Mas o objetivo desse jejum é um objetivo espiritual. Ainda que você tenha os benefícios assim físicos, mas o objetivo é o espiritual. Então, no nosso corpo, você vai sentir um impacto imediato, mas no seu espírito você também vai sentir um impacto imediato, porque algumas coisas vão começar a florescer na sua vida. Bem, os períodos de jejum. Deus não olha para o período de jejum. Não é se 6 horas, 3 horas, dias ou dias prolongados. O jejum, na verdade, é uma entrega que você faz a Deus. Então, Deus está olhando para a sua entrega. É lógico que quanto maior for a sua entrega, maior é a forma como Deus vai responder à sua vida. Mas não entre por esse caminho de achar que você fazendo um jejum longo, isso aqui vai te dar mais poder, isso aqui vai te dar mais intensidade. Isso aqui diz apenas uma coisa: é o tanto que você está entregando, a quantidade de esforço que você está fazendo na sua entrega.
acredito sim que Deus vai liberar graça, unção, favor, porque toda entrega para Deus, ela tem uma resposta. Quanto mais sacrifício você tiver na sua entrega, mais resposta você vai ter, evidentemente. Mas então existe o jejum de um dia. O jejum de um dia, ele já inicia alguma coisa na sua vida. Se você conseguir jejuar um dia, você já vai ver uma diferença. Se você conseguir jejuar 3 dias, esse foi o jejum usado por Esther, foi o jejum usado ali por Paulo, logo depois que Paulo se converte, ele fica 3 dias sem ver e sem comer. E então, Deus faz um movimento incrível na vida dele. 3 dias de jejum, algo já é estabelecido dentro de você. 7 dias de jejum, já ativa uma voz do céu dentro de você. Deus começa a confrontar. Eu estava fazendo essa pesquisa, quantas vezes aparece a palavra jejum ou jejuaram na Bíblia, e eu li um texto. Então, é poderoso esse negócio de jejum. Enquanto eu estava lendo aquele texto, Deus me confrontou. E eu não tive outra condição se não for parar ali e falar assim, meu Deus, eu cometi esse erro, me perdoa. Inclusive a pessoa que fez esse jejum, a hora que eu estava lendo, ela fez esse jejum para buscar um perdão de Deus, porque ela sabia que ela tinha errado. Então, quando você começa a jejuar, um jejum de 7 dias, Deus já vai começar a confrontar coisas dentro de você. Deus já vai começar a mudar pensamentos. Deus já vai começar a apontar para você por que você não está no nível que você deveria estar do relacionamento com Ele. Quando você faz, por exemplo, um jejum de 21 dias, o jejum usado por Daniel, e você tem que fazer uma diferenciação, logo quando Daniel ele chega ali na Babilônia, ele faz um período de consagração, mas aquilo não é jejum. Quando ele está tomando ali os alimentos, né, ele diz assim, eu me abstive dos manjares do rei, e só fiquei me alimentando com legumes. E Deus deu para ele uma formosura, deu para ele uma inteligência, mas aquilo não foi um jejum, aquilo foi um propósito que ele fez. Jejum, Daniel fez lá na frente, quando ele estava lendo a palavra de Deus, e ele entendeu que as 70 semanas haviam terminado, e ele queria uma confirmação do céu sobre isso. Então ele fez um período de jejum. E quando ele faz esse período de jejum, a Bíblia fala que Deus respondeu na hora. Mas um enviado do maligno impediu que o anjo trouxesse a resposta para ele. Então, um jejum de período de 21 dias, Deus vai destronar principados na sua vida. Coisas que estão segurando você, quando você faz um jejum de 21 dias, Deus manda anjos para te ajudar e esse negócio é destravado na sua vida. Foi assim que a Bíblia fala que Daniel destronou o principado da Pérsia. E um jejum de 40 dias é um jejum que ativa o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida. O jejum de 40 dias é um jejum que abre portais, ele não abre a porta, ele abre portais. Pode observar que Jesus começa o seu ministério depois de um período de jejum de 40 dias. Agora, preste atenção, jejum de 40 dias não são todas as pessoas que conseguem fazer. Você tem que tomar muito cuidado quando você se propor a fazer um jejum longo como esse. Você tem que respeitar o seu corpo. Quando você deixa de comer por um período muito longo, teu organismo automaticamente ele começa a guardar as coisas que são mais importantes para a sobrevivência do organismo. Então, a questão da respiração, esqueci o nome, sistema respiratório, o cardíaco, o corpo naturalmente ele começa a dar atenção para isso. E se você não prestar atenção nos sinais que o seu corpo está dando, você pode, inclusive, morrer. Então, eu já vi histórias de pessoas que, por um período muito longo de jejum assim, perderam a sua vida ou danificaram demais a sua saúde. Então, é preciso ter muito cuidado. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu estou no meu 8º ano, mas você tem que tomar muito, muito cuidado. Então, nesse processo de jejum, esse processo de você dizer não para a carne, nós vamos descobrindo as grandezas do sim de Deus para a nossa vida. Essa fome que a gente tem, ela só é saciada com a presença de Deus. Todos nós estamos aqui porque a gente tem fome de Deus. A gente quer ver Deus agindo na nossa vida. Nós queremos andar em conformidade com a sua palavra. Nós queremos ver a bênção. Isso aqui é fome de Deus, que é fome da presença de Deus. A fome da presença de Deus, ela só tem como caminho de responder para você quando você separa um período de jejum com oração. É por isso que ao longo da Bíblia você encontra muita gente que jejuou e orou. E nesse período de jejum e oração, eles receberam vitórias, eles receberam libertações, eles receberam, assim, revelações. Eu estava
Eu estava me preparando para esse período de jejum. Como eu disse, eu começo um mês antes. E quando tinha mais ou menos, estava com 15 dias, mais ou menos, me preparando para começar um período de jejum de 40 dias, apareceu um rato na minha casa. E na minha casa, os ralos são tudo muito bem fechados. Não tem como o rato entrar. É muito bem cuidado. Limpamos, higienizamos, tudo muito bem cuidado. Mas um dia de madrugada acordei e comecei a ver um barulho numa área que eu tenho no fundo. E eu levantei no escuro e fui lá, e quando eu cheguei lá no fundo, eu vi um rato subindo pela parede. Na área do fundo da minha casa, tem uns tijolos vazados, e eu não sei como esse rato escalou essa parede, subia e descia, entrando na minha casa. Eu não gosto de rato de jeito nenhum. Eu acredito que você também não goste. Preparei uma ratoeira, já incomodado, consegui capturar o rato vivo. Capturei o rato vivo, e eu olhava para ele ali dentro da ratoeira, não é ratoeira não, é uma armadilha, que você captura ele vivo, e eu ficava olhando para ele, ele com aquela cara bonitinha, e eu tive dó de matar o rato. Mas eu estava com raiva do rato. E então, eu tenho um córrego que passa perto da minha casa, eu peguei a armadilha e joguei o rato no córrego lá, não matei o rato. No terceiro dia de jejum, isso foi com 15 dias me preparando para o jejum. Esse rato apareceu em casa. No terceiro dia de jejum, eu sonhei com ratos. Eu sonhei que eu estava sendo atacado por ratos. Eram muitos ratos, muitos ratos. E para mim não foi um sonho, foi um pesadelo. Esses ratos vinham sobre mim, aos montes, e eu me lembro que eu pisava na cabeça desses ratos, com força. Desse jeito. Acho que alguém aqui acordou. E eu fiquei apavorado com aquilo. Falei, meu Deus, eu estava no período de jejum, falei para Deus, me revela o que significa isso, Deus. Será que eu vou ser atacado? Será que alguma coisa vai acontecer ruim comigo, com a minha família? No outro dia, nesse mesmo tempo, pedindo para Deus, não me deixe esquecer o sonho, não me deixe esquecer o sonho, porque eu sonho e esqueço, não me deixe esquecer. Acordei no outro dia e fui pesquisar o que era sonhar com ratos. E eu descobri que sonhar com ratos tem a ver com enfermidade, tem a ver com estarem querendo te roubar, te consumir, tem a ver com miséria, tem a ver com escassez. E aquilo me trouxe peso na alma, aquilo me trouxe peso no coração. Mas aí eu estava lembrando do sonho. E quando eu estava lembrando do sonho, Deus me fez lembrar de um versículo, de que nós iríamos pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, e nada iria nos fazer mal. Então, naquele momento, eu me lembrei que eu estava sendo atacado por ratos, mas eu também estava pisando a cabeça desses ratos. E então, Deus falou assim, Deus me deu essa interpretação. Cara, sua vida está sob ataque, mas você vai sair vencedor. Porque o jejum, ele traz para você essas revelações. Ele te conecta com a realidade do céu. Deus mostra coisas que você jamais conseguiria encontrar se fosse de outra forma, se não fosse Deus revelando para você. Aprenda a jejuar, então. Terceiro, compreenda que o jejum, ele é uma jornada de confronto. Quando você começar um jejum, não espere somente tranquilidade e paz. Não espere. Porque sua carne pode estar resistindo, mas a sua mente pode se rebelar. Situações podem se levantar, circunstâncias podem se levantar. E eu estou dizendo isso para você não para amedrontar você, mas apenas para que você fique firme diante de um jejum. Porque a resistência vem, as dificuldades elas vêm, mas e quando elas vêm, muitas pessoas desistem de jejum. E isso é errado fazer. Quando vier uma dificuldade sobre a sua vida, você estando num período de jejum, aí sim você tem que ter certeza que o jejum veio no momento certo, que você está usando a arma correta para combater as dificuldades daquele momento. Porque se acontece uma manifestação de levante contra você, significa que Deus já está agindo. De repente, só foi exposto porque você começou a jejuar. Então, você começou a jejuar. Hoje de manhã eu estava falando com um rapaz. Falei assim, pastor, eu tirei 3 dias na semana para jejuar. Ele e a esposa começaram a jejuar. A esposa falou assim para mim,
essa foi minha melhor semana, pastor. Como eu consegui ouvir a Deus, como foi bom esse período. Ele falou assim, para mim não foi, pai, pastor. O que aconteceu, filho? Eu dirijo um caminhão. Logo no primeiro dia, o pneu do meu caminhão estourou. Inacreditável isso. E pastor, nessa madrugada, ele trabalha à noite, mora em Pontal, vem frequentar a igreja aqui. Nessa noite, nessa madrugada, eu estava saindo do meio do canavial, com um caminhão carregado com, falou a quantidade de toneladas. E eu estava descendo uma ladeira muito íngreme. E de repente, não sei como, mas o freio começou a falhar. E naquele momento que o freio começou a falhar, eu pensei, ele falou assim, eu vou virar assim para ver se eu consigo tombar o caminhão sem que eu me machuque. Mas ele não conseguiu fazer essa manobra rapidamente. E nisso, ele entrou num poste. Destruiu todo o poste, caiu o fio sobre ele, e lá com o caminhão tombado. O caminhão não tombou. Só que a frente do caminhão estourou toda, porque ele bateu no poste. Ele ficava pensando, meu Deus, como é que eu saio daqui de dentro com esses fios? Era madrugada. Uma pessoa, vizinho do sítio, ouviu e ficou sem energia, veio correndo para ver o que tinha acontecido, com uma lanterna de celular. Foi guiando ele para que ele pudesse sair do carro sem levar choque. E ele falou assim, estou assustado com isso. Eu disse, não se preocupe, você tomou a atitude certa de fazer um jejum. Não é porque existe um contra-ataque que você tem que parar de fazer jejum. Você deve continuar, porque isso aqui é uma certeza que você está no caminho certo. Porque o jejum tem essa capacidade de trazer à tona aquilo que estava escondido. O jejum tem essa condição de revelar áreas da sua vida em que você ainda é escravo. O jejum tem essa capacidade de expor a verdade diante de nós mesmos. Quem nós somos e quem são aqueles que estão ao nosso redor. Desse jeito, meus irmãos, o jejum não é para Deus. O jejum, na verdade, é para nós. Deus não precisa que a gente fique sem comer. Somos nós que precisamos ficar sem comer. Somos nós que precisamos jejuar. Para quê? Para nos conhecer. Para quê? Para usar essa arma poderosa, essa arma espiritual poderosa que Deus deixou para a gente. Quando Deus olha um coração rendido, em jejum e oração, cada vez que você demonstra a sua fraqueza durante um jejum, não veja isso como derrota. Não veja isso como aflição, não veja isso como alguma coisa que é uma penalidade para a sua vida. Entenda isso como um lembrete de quem é você sem Deus, quem é você com Deus. Não é no primeiro jejum que você vai conseguir ter grandes experiências. É você implementando essa disciplina de jejum na sua vida, é que você vai conseguindo mapear os toques de Deus na sua vida. Você vai conseguindo mapear as ações de Deus na sua vida. Todo jejum, seja de horas, dias ou longos dias, é uma semeadura que você faz no mundo espiritual. E em um determinado momento, Deus vem e abençoa grandiosamente a sua vida. Então, jejuar não é apenas você ficar isolado, sem comer. Jejuar é um estilo de vida que deve ser praticado com entendimento, para ter entendimento da parte de Deus. O jejum, ele fortalece a nossa vida espiritual. O jejum, a gente se esconde do barulho do mundo, das vozes do mundo, das distrações, das pressões. Essas coisas todas, elas roubam a porção de Deus na nossa vida. Mas o jejum silenciador, o jejum desse tempo que você abre para Deus, Deus vai te abençoar, falando com você, tirando as impossibilidades da sua vida. Mas se lembre mais uma vez, não é no primeiro. Pode até ser que aconteça, mas não vá por esse caminho. Eu queria viver tudo isso que eu estou ouvindo, porque isso aqui tem que ser uma disciplina na sua vida. É como você ligar o seu rádio no carro. Você não tem que sintonizar lá a faixa para você poder ouvir, né, o rádio? O jejum é isso. A gente silencia nosso corpo, nossa voz, para a gente sintonizar as coisas dos céus. E Deus vai te dando essas experiências incríveis. E para terminar, o jejum, além de ser uma disciplina
individual, ela também é uma arma coletiva. Nós conseguimos obter mais de Deus, revelações maiores, milagres maiores, quando nós fazemos isso coletivamente. Você fazer o seu período de jejum é muito importante, mas quando nós fazemos jejum em comunidade, como igreja, você consegue entrar numa frequência mais poderosa do céu acerca da sua vida. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia. Atos, por exemplo, ali no livro de Atos, antes de Paulo e Barnabé serem enviados para as missões deles, a igreja orou e separou esses dois homens. Vitórias foram dadas para o povo de Israel, quando a nação se levantou para orar, para jejuar juntos. O jejum coletivo, ele tem um poder, ele tem uma graça, ele tem um mistério muito mais poderoso de Deus. Então, quando você tiver a oportunidade, por exemplo, a igreja foi convocada aqui para um tempo de jejum, se junte, não fique de fora, porque existe uma graça específica para um jejum comunitário. Você deve se lembrar de Esther, convidou todo o povo para poder jejuar juntos, e você sabe o que foi que aconteceu. Um decreto foi mudado. Vidas que estavam sentenciadas à morte receberam a libertação. Então, nós temos hoje a oportunidade de jejuar pela nossa nação. Nós temos a oportunidade de jejuar pela nossa cidade. Nós temos a oportunidade de jejuar em família. Nós temos a oportunidade de jejuar em igreja. Todas as vezes, se você tiver a oportunidade de jejuar de forma coletiva, saiba que também existe uma graça e um poder muito grande que Deus dá para nós nesse período de jejum coletivo. Bem, semana que vem, nós terminamos essa busca por conhecer como é que funciona essa arma espiritual que Deus designou, deixou à nossa disposição, para que a gente tenha uma vida espiritual mais poderosa, para que a gente tenha avanços mais significativos na nossa vida. Se você não esteve aqui domingo passado, a primeira mensagem está lá no nosso canal do YouTube. Vá até lá. Eu acredito que lá tem uns fundamentos importantes para a sua vida, para a prática do jejum. Então, por favor, coloque-se de pé. Quero convidar você, antes de terminar esse culto, orar comigo. O jejum, ele não é sobre vitórias momentâneas. O jejum, ele constrói uma trajetória de vitórias na sua vida. O jejum, ele estabelece um legado espiritual, não somente a respeito de você, mas a respeito da sua descendência, a respeito da sua família. Eu penso que Deus está conduzindo a gente para esse tempo. Eu não vou conduzir a igreja para um momento de jejum coletivo. Mas eu espero que nesses 3 semanas, Deus toque o seu coração e você aceite o convite dele de fazer um jejum. Pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, mas que você aceite esse convite de jejuar. Não estamos apenas deixando de comer. Na verdade, nós estamos nos posicionando diante de Deus. Nós não estamos nos abstendo de comida. Não, nós estamos nos humilhando, reconhecendo que a nossa fonte de vida é o nosso Deus. A fonte da nossa força é o nosso Deus. O nosso sustento e a nossa direção é Deus. É com o jejum que a gente ergue dentro do nosso coração um altar, onde cada desejo, cada plano, cada necessidade que a gente tem é sondado por Deus. E se tiver em conformidade com o desejo dEle, com o plano dEle, com a necessidade dEle, você terá a sua vida potencializada espiritualmente falando. O jejum, ele molda a nossa fé. O jejum, ele te fortalece na perseverança. O jejum,
Ele desperta em você uma fome santa pelas coisas de Deus, coisas que o mundo não pode saciar você. A única fonte que pode saciar você, espiritualmente falando, é Deus. E essa é a verdadeira vitória que nós obtemos a partir de um período de jejum. Ter a nossa fome e a nossa sede por Deus saciados. Só Deus pode fazer isso na nossa vida. Que o jejum possa fazer parte da sua vida com Deus, da sua caminhada de fé. Cada renúncia que você fizer, você vai abrir espaço para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Cada momento do seu jejum, que for acompanhado por oração, mesmo que você já não saiba mais o que falar por Deus, e se você for despertado em qualquer momento, sentiu fome, sentiu fraqueza, vai ali para o canto, vai ali no lugar de silêncio. Se puder, dobre o seu joelho, se não, curve a sua cabeça e diga: Deus, eu estou aqui e eu quero que o Senhor seja o meu sustento. Sua vida vai não somente se tornar um testemunho vivo do poder de uma vida consagrada a Deus com fé, consagrada a Deus com jejum, vai inspirar as pessoas ao seu redor a buscar mais profundamente Deus. O jejum é um legado espiritual que você pode deixar para os seus filhos, para a sua família, para a sua comunidade, para as pessoas que cercam você. Senhor Deus, quero te agradecer por esse despertamento que o Senhor tem trazido à nossa vida, Pai. E eu quero te pedir nessa noite, cada pessoa que trilhar esse caminho do jejum, Pai, portas possam ser abertas, revelações poderosas do Senhor pode vir até a mente, o coração dessa pessoa, que o Senhor gere muitos e muitos milagres na vida dessa pessoa, na família, no trabalho. Senhor, que o Senhor conduza essa vida em uma vitória constante, uma vitória plena, Senhor. Senhor Deus, todas as vezes que estiver ali em um período de jejum, sentindo fraqueza, Senhor, que o Senhor fortaleça, Pai. Sempre que estiver ali em um período de jejum, ó Deus, colocando a vida em oração, que o Senhor responda, Pai. Sempre que estiver ali em um período de jejum, ó Deus, com o corpo reclamando, Pai, que o Senhor traga um unguento, que o Senhor traga um alívio na alma, que o Senhor traga um bálsamo, Pai. Que o Senhor nos visite com os anjos do Senhor, que o Senhor nos visite, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. E a gente tenha experiências poderosas para compartilhar com as pessoas que cercam a nossa vida. Mas, acima de tudo, que a gente tenha experiências poderosas com o Senhor, Pai, no particular. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que todas aquelas pessoas que estão fazendo ou se dedicarem a um período de jejum, que essas vidas sejam guardadas, protegidas e amparadas, ó Pai. Que o diabo não toque em nada nas suas vidas, rapaz, mas pelo contrário, que ao exercer essa ferramenta, Senhor, ao praticar essa disciplina, Senhor, os céus se abrem, Pai, os caminhos se aplanem, Senhor, respostas do céu surgem, Senhor, um coração avivado na Tua presença, fortalecido com a Tua palavra, Deus, cheio da Tua glória, Senhor, seja manifesto em cada vida, Senhor. Nós oramos pedindo uma bênção do Senhor para a nossa semana, pedindo a bênção do Senhor sobre esse mês que inicia amanhã, Senhor. Esses próximos 120 dias, ó Deus, até o fim do mês, do ano, Senhor, seja um tempo de respostas poderosas do céu, seja um tempo de destravar, Senhor, seja um tempo de romper aquilo que não foi alcançado até agora, os alvos que não foram alcançados até o momento, Senhor, aquilo que não foi conquistado até aqui, Senhor, que nos próximos 120 dias, que nesses últimos meses do fim deste ano, Senhor, o Senhor possa mover o céu sobre a nossa vida e termos a vitória completa sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida com Deus, Pai. Que seja assim para a glória do Teu nome, para a alegria e satisfação em Te servir de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou a nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou a nele confiar. Minha vida oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo sol te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado. Vamos, igreja, declare isso. O meu ser te deseja, todo o céu te adora.
céu te adorar. Provei e pude ver que tu és bom, tu és. Pra sempre tu reina, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reina, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Somos filhos. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, tu és bom e tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixas, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom.